Olá, queridos alunos, tudo bem? Sem mais delongas, vamos começar a aula para responder as questões do sexto caderno de ciências do sétimo ano. Vamos lá? Aqui já tem dois textos. O primeiro texto é Comunicação entre os Animais e o segundo, Aves, como são e para que servem as penas. Vamos passar esse texto e vamos direto para as questões. Aqui tem a figura. Todas essas coisas já estão no caderno de vocês. Eu só passei para cá. Vamos direto para a questão. Questão 10. De acordo com os textos a respeito da comunicação entre os animais, entre os elefantes e entre as aves, responda as questões abaixo. Letra A. A que classe de vertebrados pertencem elefantes? E quais são as duas principais características presentes nos animais dessa classe, em pelo menos um dos estágios de desenvolvimento? Então, para responder essa pergunta é muito simples. Você vai no Google, digita classe dos elefantes e a informação vai aparecer. Os elefantes, eles fazem parte da classe mamália, mais conhecida também como classe dos mamíferos. E quais são as características dos mamíferos? Tenho certeza que vocês já ouviram falar em vários tipos de mamíferos. Quais são as características deles? Eles possuem glândulas mamárias, ou seja, os mamíferos produzem leite para alimentar os seus filhotes. Também tem um corpo total ou parcialmente coberto por pelos. Outra característica interessante é que eles possuem dentes diferenciados, como os incisivos, caninos, premolares e molares, ou seja, cada dente tem uma função específica, é uma característica muito específica dos mamíferos. Aqui nessa figura temos vários exemplos de mamíferos: o elefante, o búfalo, o rinoceronte, o leão, a onça. Tem outros mamíferos que são bem comuns no nosso dia a dia, como o cachorro, o gato, o rato, e nós, seres humanos, somos também mamíferos. Vamos para a próxima questão. Letra B. Quais os aspectos da comunicação dos elefantes são parecidos com a comunicação dos humanos? Então agora vamos voltar no texto e ler. O primeiro texto fala sobre os elefantes. Elefantes são capazes de sentir empatia, de entender situações ao seu redor e até de chorar de tristeza pela morte de um ente querido. Depois de estudar uma manada de elefantes no Congo por 19 anos, uma bióloga percebeu também que a voz deles é individual, tal como a nossa. Além disso, os grandes paquidermes usam movimentos e gestos discretos para se comunicarem entre o grupo. A curvatura da tromba ou uma dobra na orelha ajudam a transmitir informações entre eles, já que, em geral, vem acompanhada de roncos, bramidos e outros sons peculiares. Ou seja, os elefantes, tal como os italianos, falam com as mãos. Agora vamos voltar à questão. Quais os aspectos da comunicação dos elefantes são parecidos com a comunicação dos humanos? Então, a gente acabou de ler o texto. Vocês lembram? No texto ele falou que a voz dos elefantes é individual, assim como a nossa. Cada elefante emite um som apenas dele, o que é muito parecido com nós humanos. Cada um tem uma voz própria. Uma pode ser muito parecida com a outra, mas não é a mesma voz, assim como os elefantes. Outra coisa, eles usam movimentos e gestos discretos para se comunicarem entre o grupo. Ou seja, os elefantes gesticulam assim como nós. Só que em vez de usar as mãos, eles usam as trombas. Aí, novamente, a curvatura da tromba ou uma dobra na orelha ajuda a transmitir informações entre eles. Nós humanos podemos passar várias informações apenas com o movimentar dos olhos e das sobrancelhas. A gente mostra só com esse olhar, com algumas expressões, se estamos assustados, preocupados, desconfiados. Então, essas características mostram a semelhança da comunicação dos elefantes com a nossa comunicação entre os humanos. E, novamente, como eu falei, escrevam a própria resposta de vocês. Por isso que eu deixo sempre em branco aí
Raramente eu escrevo a resposta. Quero que vocês formulem a própria resposta, tá bom? Vamos seguir. Letra C. Quais são as funções das penas das aves citadas no texto? E como as penas das aves influenciam na sua comunicação? Então, vamos voltar agora no texto. Aves, como são e para que servem as penas? Sem as penas, a ave não pode voar. As penas são consideradas obras-primas de engenharia, resistente, flexível, reparável e belo. Abaixo é possível ver como é uma pena, que é mostrado nessa figura aqui, que tem no caderno de vocês. As penas das aves equivalem às escamas dos répteis e dos peixes e os pelos dos mamíferos. É isso mesmo, escamas, penas e pelos. São estruturas da pele formadas de proteínas chamadas queratina. As penas não servem apenas para cobrir o corpo e facilitar o voo. As penas retêm ar, que conserva o calor do corpo da ave, e ainda proporcionam defesa antipredatória por meio da camuflagem. São também importantes elementos da comunicação entre os indivíduos da mesma espécie. Quando a época de acasalamento chega, os machos de várias espécies trocam as penas, adquirindo penas nupciais que os tornam exuberantes. Quando a muda se completa, o macho toma as iniciativas, exibindo-se para as fêmeas, dançando, vocalizando e mostrando todos os atributos para elas, na esperança de ser escolhido para o acasalamento. E as fêmeas? Elas não ficam chamativas como os machos, apenas observam e escolhem o macho que será o pai de sua prole. Vamos voltar para a questão. Letra C, novamente. Quais são as funções das penas das aves citadas no texto? Vamos lembrar? As penas cobrem o corpo da ave e facilitam o voo. É uma função. As penas também retêm o ar, que conserva o calor no corpo da ave. Tudo isso está no texto. Além disso, as penas são importantes para o processo de reprodução. Os machos trocam suas penas, ou seja, para penas muito mais bonitas. Dessa forma, eles se exibem para as fêmeas. O macho que fizer a melhor apresentação, melhor dança e que tiver as penas mais bonitas, será escolhido pelas fêmeas. Ou seja, esse tipo de uso das penas para mostrar para a fêmea e tal, é considerado um tipo de comunicação entre as aves. É uma comunicação reprodutiva, eu poderia dizer. Letra D. Entre as diversas funções das penas, o texto Comunicação nas Aves cita a capacidade antipredatória. Explica esse mecanismo de defesa. Capacidade antipredatória é o comportamento assumido por qualquer animal para se defender dos seus predadores. E pode existir vários comportamentos antipredatórios. No caso das aves, e especificamente no texto, ele fala da camuflagem. O que é camuflagem? É quando você não consegue distinguir o bicho e o ambiente ao redor do animal. E para ilustrar melhor, eu trouxe aqui algumas imagens. Aqui temos a coruja e os troncos. Temos esse pássaro aqui, que ele parece aqui uma extensão do tronco também. Para vocês verem, as cores do tronco e dos pássaros são muito parecidas. Aqui a coruja fecha o olho, ela vira o tronco praticamente. Isso é uma estratégia de sobrevivência, que se chama camuflagem. Aqui também, parecem fungos esses animais aqui, mas são dois pássaros aqui em cima. Letra E. Pesquise o que significa o dimorfismo sexual das aves citadas no texto. O que é dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual é quando é possível diferenciar o macho da fêmea. O ser humano ele possui dimorfismo sexual? Eu consigo diferenciar facilmente um homem de uma mulher? Consigo. A mulher ela tem seios, geralmente cabelo longo, ela possui uma estrutura mais arredondada. O homem, geralmente ele é mais alto, tem um corpo mais atlético, tem outros hormônios como a testosterona, o rosto dos homens é mais quadrado, então existe uma diferença entre o homem e uma mulher. Isso é dimorfismo sexual, que também existe nas aves.
Aí eu coloquei algumas figuras aqui para vocês conseguirem entender melhor. Aqui eu tenho o galo e a galinha. Eu consigo diferenciar um do outro. Aqui são os pavões. Essa aqui é a pavoa, é a fêmea. Ela é bem sem gracinha. Não tem essas penas enormes aqui, bonitas como o pavão. Só o macho tem essas penas grandes aqui. Então eu consigo diferenciar facilmente o macho de uma fêmea. E esse pato também, esse pato é bem conhecido. Ele é bem bonito. O macho tem essa cabeça verde aqui, ele é mais bonitinho. E a fêmea tem essa cor aqui meio marrom. Então deu para vocês entenderem essa diferença entre macho e fêmea, que significa o dimorfismo sexual. Geralmente o macho, ele é mais colorido, ele é mais exuberante, porque ele precisa impressionar a fêmea. E a fêmea, ela é mais simplesinha, porque ela não precisa de todas essas características aí, porque ela só observa o macho, certo? Na espécie humana é o contrário, a fêmea que se arruma toda pro macho, geralmente, não é? A gente passa batom, coloca salto e tal, mas geralmente no reino animal são os machos que procuram a fêmea e tem que se arrumar, geralmente possuindo penas bem bonitinhas. Letra F. Entre as características incomuns da classe das aves, podemos citar a ausência de bexiga urinária e ossos ocos, também chamados de ossos pneumáticos. Explique de que forma essas duas características se relacionam com o voo das aves. Vamos falar primeiro da bexiga. A ausência de bexiga e também de dentes diminui o peso das aves, favorecendo o seu voo. Quanto mais leve, mais fácil a ave voa. Então, por isso que ela não tem bexiga e nem dente. E os ossos das aves também precisam ser leves e delicados para o voo. Seus ossos possuem cavidades, ou seja, esses buraquinhos. Os ossos das aves possuem esses buraquinhos aqui, que são as cavidades, que ajudam a diminuir o peso da ave. Então, a gente tem essa ilustração que mostra a estrutura interna das asas das aves. E também como os ossos são cheios de cavidade para diminuir o peso, que é exatamente essa estrutura aqui. Questão 11. Complete os espaços em branco abaixo com as palavras em destaque no retângulo. Vocês têm essas palavras e cada uma vai vir num espaço aqui, não pode repetir. Não precisa saber ciências para responder essa questão, sério mesmo. É apenas interpretação. Vou mostrar para vocês, me acompanhem. Letra A. Vamos seguindo aqui essas palavras. Agrupal não é algo exclusivo do ser humano. Faz sentido? Não faz. Vamos para outra palavra. A aves não é algo exclusivo do ser humano. Faz sentido? Não faz. A comunicação não é algo exclusivo do ser humano. Faz sentido? Total sentido. Vamos continuar. Plantas e insetos, aves, mamíferos aquáticos e terrestres e até mesmo bactérias desenvolveram uma linguagem rudimentar, mais eficiente, que permite a troca de elefantes? Faz sentido isso? A troca de elefantes? Que permite a troca de homem? Faz sentido? Não. Que permite a troca de informações. Que permite a troca de informações simples entre eles. Vocês estão vendo que é só uma questão de interpretação e de sentido. Letra B. Vamos continuar com aquele esquema. Grupal são animais que se comunicam? Não faz sentido. Aves são animais que se comunicam? Faz total sentido. Aves são animais que se comunicam através do elefantes? Nada a ver. Através do canto e da dança. Certinho. Então, aves são animais que se comunicam através do canto e da dança, mostrando a exuberância de cores em suas penas na hora de encontrar um parceiro sexual. Vamos continuar preenchendo as lacunas, então. Letra C. O grupal desenvolveu técnicas de comunicação. Faz sentido? Não. O homem desenvolveu técnicas de comunicação. Faz total sentido. O homem desenvolveu técnicas de comunicação e inteligência?
Não está fazendo sentido. O homem desenvolveu técnicas de comunicação grupal. Agora o grupal faz sentido. Também conhecidas como comunicação social. Televisão, rádio e jornais impressos são exemplos disso. Letra D. Vamos lá. As palavras que faltam são elefantes e inteligência. Vamos ver se o elefantes cabe aqui. Elefantes, diferentemente de outros animais, olha, cabe. São capazes de projetar alguns sentimentos e emoções mais complexos, tais como empatia e tristeza. Isso demonstra alto grau de inteligência dessa espécie. Então, completamos todos os espaços com essas palavras do quadradinho. Foi bem fácil. É só a gente raciocinar um pouquinho, ter paciência, que consegue fazer todas as questões. Então, meus queridos, bons estudos para vocês. Chegamos agora ao final de mais uma videoaula. Eu gostaria muito que vocês dessem um retorno, ou no meu Facebook, ou no meu Instagram, eu coloquei aqui. É muito importante, porque nós professores, nós também ficamos desmotivados, chateados. É importante que vocês deem um retorno para nós. Se a aula está boa, se precisa detalhar mais, porque a gente precisa da participação de vocês. Está sendo difícil para todo mundo. Então, por favor, entre em contato comigo se tiver alguma dúvida, ou no Facebook, ou no Instagram. Pode demorar um dia, mas eu vou responder, tá bom? Façam os exercícios. Eu corrigi alguns cadernos, tem gente que está deixando em branco. Tenta responder. Mas eu não sei se está certo. Coloca lá a sua opinião, o que você acha? Tentem responder todas as questões. Eu vi vários cadernos em branco e é muito triste isso. A gente já está tendo um ano muito difícil, então cada um precisa fazer a sua parte. Então se esforcem e se dediquem, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula. A gente se encontra por aí nas redes sociais. Tchau!